se percebeu sonhando alto e de repente você disse para si mesmo: desce. Quem você pensa que é para imaginar isso? Bom dia, bom dia! Estamos de volta com mais um tom para o sucesso. E hoje é o nosso 18º tom e o tema de hoje é pense grande. Mas, antes de dar continuidade, vou aguardar a minha colega Letícia, esperar ela entrar para a gente prosseguir com o nosso tema de hoje. Pense grande. Enquanto a Letícia não entra, vai pensando aí. Quantos sonhos você talvez já deixou guardado, colocou na gaveta, deixou esquecido, né? Talvez sonhos que você tinha lá na infância, que toda criança tem um sonho, mas nem todo adulto realiza o sonho daquela criança, né? E hoje nós vamos falar um pouco a respeito desse assunto, de sonhar grande, de pensar grande. Mas antes eu vou chamar a Letícia. Vamos ver aqui se vai dar certo. Guardar um pouquinho. Muito bem. Aí, bom dia! Oi, bom dia! E daí, tudo certo por aí? Certo. Esfriou aí? Bem frio. Ai, que bom. Aqui tá gostosinho, assim, tá tranquilo. Não tá Eu gosto. precisando usar blusa, mas tá bem tranquilo. O Então, Instagram não estava entregando a nossa live para mim. Eu tive que entrar no perfil lá. Está nos sabotando hoje. Então, tá. Ontem eu percebi que tá bem estranho. Eu achei que fosse a minha internet, mas eu Não, verifiquei não era. ele não Ele tá estava bem entregando a lento. live aqui. Tive que entrar no perfil para acessar a live. Tá Mas, estranho, como a mas gente aí deixa não. gravada, eu até vou mostrar aqui para Também as pessoas. são Se coisas ele não entrega, que fogem ao nosso controle, se né? ele não entrega, a gente entrega. Exatamente. Então vamos lá. O nosso tom de hoje, né, é pense grande. E como sempre, né, Letícia, todas as vezes que a gente traz uma live, traz um assunto, né, esse assunto primeiro fala com nós mesmos, Nossa, né? Traz muita é reflexão, incrível, né? muito. E esse em especial, essa semana a gente falou muito a esse respeito, né? O que a gente sente, o que a gente pensa, o que a gente quer, dos bloqueios, enfim. Mas vamos lá. E eu achei bem interessante que ele inicia esse capítulo, né? De hoje, dizendo assim: sucesso não combina com preconceito. E qual seria o preconceito? Do pensar pequeno, né? Da mente pequena. Então, quando se fala em sucesso, não dá para ligar sucesso com pouco, né? E isso não quer dizer, voltando, né, que a gente sempre fala, sucesso para mim é uma coisa, para você é outra. Mas a gente pode pegar qualquer área da vida, relacionamento. Sucesso não é me contentar com um relacionamento mais ou menos, né? Enfim, qualquer coisa. Profissional. Sucesso não é me contentar com ser um profissional da média, como todo mundo. Todo mundo faz, eu também faço. E, claro, também a questão financeira. Sucesso não é me contentar com o básico. E é isso que a gente vai trazer um pouco aqui hoje, Eu né? até comentei lá nos stories, né, que esse assunto vem meio que para nos provocar, mas num bom sentido, né? No Sim, sentido de
desejar expandir, desejar ampliar, né, os nossos horizontes e pensar fora da caixa, porque a nossa tendência é seguir o que a gente aprendeu e não o que realmente é. E a gente geralmente, e ali o livro até traz, né, que no Brasil, desde muito tempo, a gente já aprende a ter medo de querer ser grande, né? Nos Estados Unidos, eles ensinam até nas escolas uma questão cultural, né? A forma com que ele traz ali, né, a questão de como tudo começou no nosso país, né? Os primeiros colonizadores, qual que era a visão dessas pessoas, e tinha muita questão da religiosidade, do ser pobre e ser humilde, né? E isso foi simplesmente, virou a cultura do povo brasileiro. E juntando a isso, tem a questão da educação. A forma com que os nossos pais foram criados, assim eles nos criaram também, né? É assim que aquela questão a gente vai se limitando, né? De se conformar mesmo. Ah, eu nasci pobre, vou morrer pobre. Ah, eu nasci assim, você assim, enfim. Isso é uma questão cultural, né? Muito impregnada aqui no nosso país, na nossa nação. E daí, quando a gente vê, muitas vezes, uma pessoa da família que sai dessa caixinha, né? E sai fora desse contexto, que quer buscar mais, que quer crescer, que coloca os seus sonhos para fora. Muitas vezes comenta, eu tenho sonho de fazer isso, de fazer aquilo, de alcançar isso, aquilo. Muitas vezes ela é podada pelos próprios familiares. Com palavras do tipo, cuidado, quanto maior o voo, maior o tombo. Eu já ouvi muito sobre assim, essa frase. Desce, põe o pé no chão, cuidado, e se não der certo? Então, mesmo que a pessoa, por algum motivo, ela tenha saído, né, da caixinha, muitas vezes essas falas acabam retraindo, porque nós somos seres que vivemos em comunidade e precisamos uns dos outros, e principalmente do incentivo. Então, os pais precisam incentivar os filhos, os amigos incentivarem, a gente é como se fosse um combustível para nós, o incentivo de alguém, do esposo, da esposa, enfim. E quando isso não acontece, e pelo contrário, você ainda recebe uma enxurrada de frases como essas, é muito difícil. Quem permanece firme, não, eu vou conquistar, eu vou conseguir, não estou nem aí com o que os outros falam. Porque por mais que a gente busque essa questão da liberdade, de não se importar com o que o outro fala, de agir por conta própria, nós somos humanos e dependemos uns dos outros. E querendo ou não, o que os outros falam nos atinge. E principalmente os outros, que são as pessoas mais próximas, que a gente ama. Então, assim, é um assunto muito complexo, né? Abrange muita coisa na nossa vida. Não é simples chegar e falar assim, por que você não sonha grande? Para de sonhar pequeno. Porque tem muita coisa por trás. Só que tudo é possível, né? A gente ir mudando essa visão, esse pensamento. Consequentemente, quando eu mudo o meu pensamento, eu mudo as minhas atitudes. Então, é possível sim. E ele traz aqui no livro uma comparação, eu achei bem importante, entre o Brasil, por exemplo, e os Estados Unidos, né? Que lá as crianças, desde muito cedo, elas já são incentivadas a pensar grande, a empreender. Os jovens são incentivados a conquistar o primeiro milhão antes dos 20 anos. E estamos falando em milhão de dólares, não é o nosso milhão de reais, né?
vou fazer a comparação com o dólar hoje, em torno mais de 5 milhões de reais. E lá isso é comum, um jovem de menos de 20 anos já ter conquistado o seu primeiro milhão de dólares. E aqui é um não tabu que aqui não até, né? seja, não que aqui não aconteça, tem casos, mas aqui é raro o que lá é comum. E lá a forma com que o país foi colonizado é bem diferente daqui, né? Lá já foi muito, desde o início, trazida essa questão mais da cultura, como que é? Que a de Israel hoje, a questão muito forte da prosperidade, né? De conquistar, de ter prosperidade plena em todas as áreas. E é muito isso mesmo, porque se a gente for olhar para o que a Bíblia diz, e não só pela questão da Bíblia, mas se a gente for olhar para Deus, a grandiosidade que é Deus, né? Tudo o que Ele fez, o que Ele faz, é tudo muito grande. E nós, como sendo seus filhos, por que a gente se coloca tão pequeno? Porque a forma com que nós enxergamos a Deus, nós nos enxergamos. Porque se eu creio que o meu Deus é pequeno e automaticamente eu sou menor do que o meu Deus, então eu também vou ser pequeno. Agora, quando eu enxergo um Deus grandioso, a minha possibilidade de ser grande é infinita. É igual um pai pobre e o seu filho. É claro, a gente só vai fazer aqui um exemplo. Mas a chance desse filho enxergar grandeza nele é muito menor do que o filho de um pai muito rico. Meu pai é rico, meu pai tem tudo isso, meu pai conquistou. Por que eu não vou? Por que eu não posso? É óbvio que eu posso. Vou crescer e vou ser igual ao meu pai. Filho de peixe, peixinho é. Então, quando eu vejo o meu Deus grandioso, e eu sou filha desse Deus, filho de peixe, peixinho é. E para Deus não tem limite. Só que o que a gente faz, né, Letícia? E a gente conversou muito sobre isso essa semana. A gente olha para a nossa força. A gente olha para o tamanho do nosso braço, da nossa capacidade. E quando a gente olha para nós, não tem como não desanimar, porque nós somos realmente limitados. Mas quando a gente olha para a grandiosidade de Deus, ninguém segura. Tudo muda, né? Tudo muda. E daí, olha só, a Bíblia fala muito, não sei se na palavra prosperidade, não me lembro, mas na questão da abundância, a Bíblia é cheia de exemplos e de versículos que fazem, né, que falam da abundância. E eu trouxe aqui João 10:10. O próprio Jesus falando: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Olha que louco que é isso. Porque se eu não buscar essa vida abundante, se eu não ter essa vida abundante, se eu não achar que essa vida abundante é para mim, eu estou desfazendo do que Jesus fez. Ele se sacrificou, ele morreu, ele sofreu, ele apanhou, ele foi crucificado para que nós tivéssemos vida abundante. É ele que está falando nessa passagem aqui. E se eu não estou interessada nessa vida abundante, é como se eu falasse: Jesus, estou nem aí para o teu sacrifício. Olha que louco isso. Mas a gente não se dá conta. E a gente se conforma. Nasci pobre, morre pobre, tá tudo certo. E assim a gente vai vivendo, né? No livro de Efésios 3:20 também diz assim: ora, aquele que é capaz de fazer
infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos. Ou seja, não importa o tamanho do meu sonho, não importa o que eu imaginar, Deus pode fazer infinitamente mais. Mas Como a nós, gente muitas sempre fala, né? vezes, Se existe o desejo no nosso coração, quem plantou esse desejo no nosso coração? É o mesmo que nos capacita, né? sim. Então, se existe o desejo, existe a possibilidade de alcançar também. E na maioria das vezes, nós não nos damos o trabalho nem de sonhar. A gente tem medo de sonhar. Se a gente fizer uma pesquisa entre nossos amigos, familiares e perguntar qual que é o teu maior sonho? As pessoas têm até medo de responder. Não, e ser julgada. Não tenho sonho. Meu sonho é viver. Ou então nós falamos assim, se eu tiver o que comer, o que vestir, onde morar, tá bom. Olha que louco isso. Não tá bom. Ou outros falam assim, tem gente que mora na rua. Pelo menos eu tenho uma casa boa para morar. Pelo menos. E por que você não se compara com gente que mora numa mansão? O contrário. Que pode viajar para conhecer o mundo. Que pode se alimentar de forma muito saudável, que tem condições de pagar um bom plano de saúde. Por que a gente não se compara com isso, de querer alcançar algo nesse nível? Por que eu vou me comparar com um morador de rua? É muito louco isso, né? E é totalmente fora do plano de Deus para nós. Para quem é cristão e não está vivendo ou querendo buscar, porque tem diferença entre você já estar vivendo e você ainda não estar vivendo, porque tudo é um processo, é uma questão de, você não é filha de herdeiro, não é herdeiro de pai rico, não vai ter jeito, você vai ter que passar por um processo ali de crescimento, e a gente tem muitos exemplos na própria Bíblia disso, né? Então, se eu não estou, pelo menos, com a intenção de prosperar, de querer mais do que eu tenho hoje, eu estou completamente fora dos ensinos bíblicos. Aí vem a questão, né, que foi muito impregnada aqui na nossa cultura, do ser pobre e ser humilde. Gente, eu conheço muita gente pobre e arrogante. E conheço pessoas muito bem financeiramente e são humildes. O pessoal não tem nada a ver uma coisa com a outra. A condição financeira não quer dizer o como eu sou, a minha personalidade, as minhas características internas, não tem nada a ver uma coisa com a outra. E aí vem aquela diferença, né, Denise, de ganância e ambição. Ganância é algo ruim. A ganância é algo que a pessoa chega a pisar nos outros para alcançar aquilo que ela quer. Ambição, não. Ambição é querer algo melhor, é buscar algo melhor, né? E pensar grande não é sobre arrogância, é sobre visão, né? Sobre sair dessa mentalidade de escassez que muitas vezes a gente aprendeu, que vem impregnada aí da nossa cultura mesmo, né? E se abrir para possibilidades maiores e melhores, né? Sim. Que talvez a gente não está nem cogitando por aquela questão que a gente falou aqui, de ter medo de sonhar grande, né? Sim. E outra coisa que a gente já comentou também, a questão da prosperidade não ser só dinheiro, né? É uma plenitude de várias áreas. E olha o que está escrito em 3 João 1:2. É o apóstolo Paulo que fala. Amado, oro para que você tenha boa saúde e tudo corra bem, assim como vai bem a sua alma. Ou seja, a prosperidade é um alinhamento entre corpo, saúde, que ele fala, alma e espírito. E eu sempre, Letícia, e acredito que você também, né, nos meus atendimentos, a primeira coisa que eu coloco, né, para
pessoa precisa estar alinhado, porque é uma engrenagem, corpo, alma e espírito. Não adianta olhar só para um, fazer só um, que não funciona. É uma engrenagem, precisa estar tudo perfeito ali para ela correr. Porque se o dentinho de uma quebra, as outras não vai funcionar também. Então, é preciso olhar para as três. E isso está na Bíblia. É o que ele fala aqui. Desejo que você vá bom na saúde, que é o corpo, bem como na sua alma. O que é a alma? É os nossos sentimentos, é o que a gente aprende, nossa inteligência, isso tudo envolve a alma, né? Os traumas estão na alma, os bloqueios estão na nossa alma, né? E interfere em todas as áreas, né? Porque não tem como... Está na gente, vai refletir em todas as áreas da nossa vida. Sim. E outra coisa que o sonhar alto, além, né, de prosperidade, de riqueza, assim, de desejar, né, uma vida plena, é a questão do propósito. E isso muito tem, assim, eu tenho me questionado a esse respeito. O que é o propósito de vida? É algo que eu já nasci para fazer? É algo que eu escolho fazer? Da onde que eu vou tirar esse propósito? E essa semana eu assistindo um vídeo, era um podcast de vários homens intelectuais, inteligentíssimos, muito bem-sucedidos, e o assunto era isso, e eu acho que eles me convenceram do que é o propósito, né? Então, esse alinhamento de querer, de sonhar alto, com o propósito, com aquilo que você gosta de fazer, que você sabe fazer, que você faz bem feito, mas que você quer sempre buscar mais, fazer melhor, né? Ter mais conhecimento a respeito daquilo, sempre estar se desenvolvendo, evoluindo. Esse é o propósito. E daí não tem como especificar. Talvez uma mãe, o propósito dela é criar seus filhos muito bem para que eles sejam homens que talvez vão desenvolver grandes coisas. Um contador, o propósito dele é organizar ali a contabilidade de alguns empresários. A manicure, o propósito dela é trazer bem-estar para aquelas mulheres que ela atende. Então, não importa, é aquilo que aquilo que queima no seu coração, o que você quer fazer para a sua vida. E uma coisa bem interessante que eles trouxeram é, se você faria aquilo de graça, você ia se sentir muito bem, imagina sendo pago para fazer. Então, isso, né, alinhado, não tem como a pessoa não crescer, não evoluir, né, não alcançar níveis mais altos. Ele trouxe aqui o Salmo 35, 27, que diz: o Senhor se compraz na prosperidade do seu servo. Ou seja, Deus, ele não quer que os seus filhos vivam limitados por medo, por insegurança, por culpa. Fala ali, se compraz, Deus fica feliz com a nossa prosperidade. É igual um pai, quando ele vê o seu filho indo bem na escola, tirando boas notas, depois conseguindo um bom trabalho, né, formando sua família, crescendo na vida. O pai vai se alegrar com o seu filho. Imagina Deus, que é o maior, como que dá para dizer, maior conceito de amor é Deus. Se nós, humanos, amamos ver os filhos se dando bem, crescendo, evoluindo, prosperando, imagina Deus, que é puro amor, quanto Ele não quer ver essa nossa evolução, né? E eu trouxe aqui também alguns exemplos de homens, né, e mulheres da Bíblia que prosperaram,
prosperaram que, imagina que aqui entra aquela questão de que nem o maior sonho nosso que Deus pode fazer é infinitamente mais, e foi o que ele fez na vida dessas pessoas. Por exemplo, José do Egito, que era um menino praticamente odiado pelos irmãos, porque ele tinha sonhos, eram sonhos que ele dormia e sonhava. É óbvio que tinham significados, né? E ele contando esses sonhos para os seus irmãos não gostavam, riam dele. E aqui entra aquilo que eu falei antes, que muitas vezes quando alguém consegue sair da caixinha, a própria família puxa de volta. Então, que José não se deixou abater por essas críticas, né? E passou tudo que ele passou, mas chegou ao topo do poder. Ele ficou abaixo de Faraó. E aqui também é interessante porque entra aquela questão do para que eu quero prosperar? Para que eu quero ter sucesso? Por egoísmo? Para mim só usufruir? O porquê como José, que depois ele pôde sustentar a família inteira no momento de crise que estavam passando, onde que o país dele estava passando fome, e José, na posição que ele estava, com a condição financeira que ele tinha alcançado, ele pôde trazer toda a sua família para um lugar onde que não faltou nada. Então, é isso que a gente precisa querer, a prosperidade. Não só para o meu. É claro que para satisfazer, além das nossas necessidades, enfim, o que quiser, viagens, comida boa, roupa boa, mas principalmente, quanto mais eu tenho, mais eu posso ajudar quem precisa. E como e quem ainda não alcançou, está contribuindo com as outras pessoas, né? Exatamente. Aí tem a história do Davi também. Que Davi, depois ele salvou a nação inteira dele. A história de Esther, que era uma menina, tipo, jogada lá, não tinha mais pai nem mãe, e de repente se tornou rainha. Salvou a sua nação inteira. Os poucos que estavam do povo de Israel, foi por causa dela que eles foram salvos, né, de terem sido exterminados. Aí, também em Provérbios 31 diz sobre a mulher virtuosa. E se a gente for ler lá, a mulher virtuosa, ela era empreendedora, ela era forte, ela era fazedora. Ela fazia muitas coisas. E Deus se agrada dessa mulher, né? Então, a Bíblia é cheia de exemplos de muita prosperidade, de sonhar muito grande e alcançar além daquilo que a própria pessoa sonhou. Porque eu acredito que nos maiores sonhos de José, ele nunca imaginou chegar governador do Egito, ficar só abaixo do faraó, ter praticamente o Egito todo nas mãos dele, ele podia fazer o que ele queria, que ele tinha um aval de faraó, né? Então, Deus fez muito mais. Mas por quê? Tanto José quanto Davi, Esther e vários outros personagens bíblicos, eles não confiaram na força do próprio braço. Eles sabiam o tamanho do Deus deles. Até tem uma série da história de Davi, Casa de Davi. Casa de Davi. E ali mostra aquela passagem quando ele enfrenta o Golias. O Golias era gigante, dava, sei lá, umas 5 vezes o tamanho de Davi. E um pouco antes dele enfrentar o Golias, eu não lembro agora se foi um irmão dele, não sei quem que pergunta, você não está com medo? Ele falou, eu estou apavorado, mas quem esse cara pensa que é diante do Deus que eu sirvo? Então, ele não foi com a força do braço dele, ele foi sabendo o tamanho do Deus que ele servia. E é isso que a gente até falou hoje, né? Sim. Que a gente às vezes tem esse medo. Olhar. Mas a questão não é não ter medo.
é ir com medo mesmo, sabendo que a gente não está sozinha, que tem um Deus ali nos amparando, né? Nos dando essa força que a gente precisa. Que humanamente... Assim como Davi fez, né? Naquela época, os inimigos eram, como diz, de carne e osso. Ele enfrentou o gigante Golias, ele enfrentou o leão, ele enfrentou o urso, mas tudo sem olhar para o tamanho dele. Porque se ele fosse olhar para ele, jamais ia enfrentar um leão, né? Tudo ele foi sabendo a força do Deus que ele servia. Só que nós, né, que viemos de tantos emaranhados, né, da nossa família, de traumas, de situações, é complicado. A gente sabe disso. É desafiador. Tem os traumas, os bloqueios, os medos, tudo isso a gente sabe e nós temos isso também. Mas a questão é, como Davi fez, ele estava com medo, mas ele foi com medo. Quantas vezes, né, Letícia, nós estamos com medo de abrir uma live, mas nós vamos. As primeiras, principalmente, a gente tremia, a gente tinha um frio na barriga, chegava a dar até diarreia. Tem muitas pessoas que passam mal. Porque hoje a gente não vai enfrentar um leão, um urso, um gigante, Golias. Na verdade, aqui a gente enfrenta a gente mesma, né? São vários medos que a gente enfrenta. E a gente precisa enfrentar. E a Bíblia diz, né, o próprio Jesus falou, nesse mundo tereis aflições. Só que logo em seguida ele fala, não temas, eu venci. Então, com a força dele que eu vou, não é com a minha. Ele não prometeu que ia nos eximir do medo, nos eximir de conflitos, de situações, mas ele quer que nós acreditamos e creiamos que ele está junto com nós. Tem uma frase que eu gosto dele. Tem uma frase que eu gosto bastante que fala, não é bem exatamente assim, mas que Deus não pode fazer nada para nós se não for através de nós. Então, para ele fazer e realizar algo na nossa vida, a gente precisa fazer essa nossa parte, esse nosso movimento, para daí ele conseguir, através de nós, realizar isso. E aí é quando a gente precisa enfrentar esses medos e entender que ele tá junto, que a gente tem essa força. Ela não é visível. Muitas vezes, inclusive eu já me peguei pensando, né? Mas quem sou eu para sonhar com isso? Olha da onde eu vim. Aí a gente tem que mudar essa pergunta. E quem sou eu para duvidar? Não, mas daí sabe o que é? Mas quem é meu pai? Qual é o tamanho do meu pai que vai estar comigo, me ajudando, me auxiliando, me incentivando? E aqui eu não estou falando do pai biológico. Estou falando de Deus Pai. De novo entra qual é o tamanho do seu Deus. Aí você vai definir quem você é. E inclusive nessa pergunta a gente pode mudar a resposta. Quem sou eu para querer isso aqui? Sou filha do Pai Maior que criou o mundo todo. Essa sou eu, né? E aqui entra também uma questão da paternidade biológica, o quanto isso influencia na nossa vida adulta. A forma com que o nosso pai nos criou, nos educou. Como a gente viu, né? Não é culpar o pai, porque ele também foi educado e criado por um ser cheio de problemas, de traumas, enfim. Mas hoje nós temos a um clique da nossa mão uma infinidade de conhecimento que a gente pode mudar essas crenças que foram impregnadas lá na nossa infância. Porque a nossa vida hoje, a nossa vida adulta, ela nada mais é do que um reflexo do que a gente viveu na infância. Mas hoje eu tenho a capacidade de mudar isso dentro de mim. Mas para isso eu tenho que querer.
Eu quero mudar isso. E é isso que a gente tem conversado muito, né, Letícia? Essa busca de mudar coisas dentro de nós que muitas vezes nem nós sabemos o que é, mas nós sabemos que está nos impedindo de avançar. Mas nós estamos buscando, nós estamos querendo entender, descobrir, curar isso. Porque nós não estamos aceitando viver o que nossos pais viveram. Continuar dessa mesma maneira. Porque muitas pessoas se conformam com a vida O que tem. conformismo é a pior. Sim. Aí eu trouxe aqui como um filho de Deus deve pensar sobre sonhos e prosperidade. Primeiro é reconhecer quem a gente é. Quem você é? Você é filho de um Deus pobre ou de um Deus rico? Um Deus pequeno ou de um Deus grande? Quando isso estiver bem definido dentro da gente, nós somos filhas do Rei, de todo o universo, né, do Senhor dos Senhores, a nossa forma de pensar e agir muda, não tem como não mudar, né? Alinhar os nossos sonhos ao propósito de Deus. Sonhar grande não é vaidade, é responsabilidade. E por que responsabilidade? Quanto mais eu tenho, mais eu posso transbordar na vida de outras pessoas. Mais eu posso ajudar outras pessoas, socorrer outras pessoas, né? Então, muitas vezes alguém da minha família está precisando de alguma coisa, eu não posso ajudar, porque se eu ajudar vai voltar para mim. E não posso, primeiro eu, porque se eu não estiver bem, aí de vez que eu não vou poder ajudar ninguém. Agora, quando eu estiver sobrando, tá transbordando, meu copo encheu tanto que está derramando, aí eu posso ajudar. Eu vou fazer isso com muita alegria, porque não vai me faltar. E buscar sabedoria. Porque o que a gente entende? Se eu estou na situação que eu estou hoje, é porque eu ainda não estou pronto para algo maior. E por que eu não estou pronto? Porque eu ainda não alcancei a sabedoria que eu precisava. Então não adianta eu querer a bênção. Eu preciso buscar estar preparado para receber e estar preparado para administrar aquilo que eu recebi. De novo, o exemplo da Mega Sena, né? Quantas pessoas ganharam e pouco tempo depois estavam mais pobres do que antes. Porque não estavam tinha o preparados para preparo, né, lidar para com isso. sustentar. Exatamente. Então, não adianta só buscar o bem, o sucesso. Eu preciso buscar, em primeiro lugar, sabedoria. E a gente pode se espelhar no homem mais rico do mundo. Quando Deus perguntou o que você quer, o que ele queria? Sabedoria. Ele podia pedir qualquer Até coisa. porque é algo que ninguém pode tirar da gente, né? E se eu não tiver sabedoria para lidar com tudo o mais, não vai adiantar, porque eu vou perder tudo de novo. E aí vem aquela questão, se eu sei, por exemplo, aqui falando de dinheiro, se eu sei fazer dinheiro, eu posso perder tudo. Eu vou lá e faço de novo. Essa é Sim, quantos casos a gente vê de pessoas que falam assim, meu Deus, eu estava devendo não sei quantos milhões, estava ficando louco, não sabia o que fazer. Cara, se você está devendo milhões, é porque em algum momento você construiu isso. Então agora é só fazer de novo. Por que a gente deve, às vezes, R$1.000? Mas geralmente quem cai nessa situação é porque não construiu. Veio fácil, veio de uma forma rápida, uma mega sena, uma herança, algo assim, e não tinha sabedoria para sustentar, né? Sim. E aí a gente tem que buscar essa sabedoria. Eu trouxe uma frase aqui daí para deixar. Se o sonho parece grande demais para você, talvez seja exatamente o tamanho que Deus colocou. E você comentou isso lá no início e você nem sabia que eu tinha trazido essa frase, né? A gente sempre se conecta aqui, né? Estamos alinhadas. Eu vou sair e entrar pelo meu outro celular, porque eu vou ficar sem bateria. Só me aceita aí de novo. Senão eu vou cair no meio da conversa. Tá. Então vamos aguardar a Letícia entrar de novo.
E agora ela vai dar continuidade. Só aguardar um momentinho. No final, a gente vai deixar um exercício para a semana, como a gente sempre faz, né? E é algo assim para reflexão mesmo, né? O que tem passado na nossa cabeça, né? Que tipo de pensamentos eu tenho pensado ao meu próprio respeito, sobre a minha vida, sobre o que eu sou capaz e principalmente aquilo que eu comentei. Qual é o tamanho do Deus que você serve? Porque aí está a definição de tudo. Dependendo do tamanho do seu Deus, vai ser o seu tamanho, porque nós sempre vamos ser menores do que o nosso Deus. Então, se eu vejo Deus pequeno, eu vou ser minúscula. Se eu vejo Deus grande, eu vou me ver grande também. Deixa eu chamar a Letícia aqui. Agora, Deixa eu virar aqui. Pronto, voltei. Eu não vi que o outro celular estava quase sem bateria. Acontece. Vamos lá. Complementando ali aquela frase que tu finalizou, eu até tinha colocado aqui. Tem gente que não pensa grande porque aprendeu que voar alto dá medo, né? Mas aí, olha a pergunta que eu trago aqui. Mas e se o verdadeiro perigo estiver em ficar parada nesse mesmo lugar por anos? É disso que a gente tem que ter medo. Porque o ficar nesse mesmo lugar é muito mais perigoso, vamos dizer assim, do que a gente se arriscar. E se der certo? A vida vai passar do mesmo jeito? E aí eu te pergunto, se eu continuo no mesmo lugar que eu tô hoje, como é que eu vou estar daqui a um ano? E se eu arriscar? Se eu olhar, é bem aquela frase que tem, como é que é? Como é que é aquela frase? Mire nas estrelas e mire no céu e alcance uma estrela, como é que é? Ou mire nas estrelas e alcance o céu, é algo assim. Eu acho que é Mas e se no tu sol mirar? e alcance uma estrela, eu acho. E se tu mirar nesse lugar mais alto? E mesmo que tu não chegue nesse lugar mais alto, mas e se tu chegar mais à frente um pouquinho? Vai haver esse movimento, vai haver esse sair de onde está, né? Eu trouxe aqui alguns insights que tem tudo muito a ver com o que tu falou, mas é para complementar mesmo. Os limites que a gente se coloca, eles são aprendidos. Eles não são naturais. Como assim aprendidos? A maior parte desses limites que a gente se coloca e que a gente respeita é porque alguém nos ensinou. Quem nos ensinou? Os nossos pais, a nossa cultura, tudo que a gente falou aqui. E aí te disseram e dizem muitas vezes pra gente na vida adulta. Quando a gente era criança, a gente ouviu muito: isso aí não é pra você. Por exemplo, a gente viu lá um brinquedo muito caro. E aí vem aquela fala: isso aí não é pra ti. Isso aí é pra filho de rico. Quantas vezes a gente ouviu isso, né? E isso é muito difícil, né? Ou quem muito quer, nada tem. Em outras palavras, se contenta com o que tu tem aí, né? Que é aquele pelo menos que a gente estava falando antes. Pelo menos tu tem uma bola. Pelo menos tu tem uma cama para dormir. E a gente cresceu ouvindo isso. E vai criando ali os bloqueios,
as crenças, né, de que a gente não pode. E aí eu trago aqui, eu até anotaria isso. Pensar grande é desaprender esses limites. Não basta a gente aprender que a gente pode mais, mas a gente tem que se desprender disso. A gente falou muito disso nessa semana, né, Denise? Sobre o soltar tudo aquilo que a gente traz de coisas que nos limitam. Então, por exemplo, falando de carreira, nossos pais, para eles ganhar dinheiro era algo muito difícil, por exemplo. Então, eles trabalhavam muito e ganhavam pouco. Era suado, era de sacrifício. Aí, aqui, inclusive, vem muitas pessoas que eu atendo e a gente já se viu muitas vezes nesse papel. Por exemplo, eu sou mentora comportamental, terapeuta. Eu amo fazer o que eu faço. Eu saio de uma sessão feliz, realizada, transbordando, me sentindo viva. Aí vem aquele inconsciente me dizendo: como é que tu vai ganhar dinheiro fazendo algo que te faz tão feliz? Se trabalhar é algo tão difícil, tão suado, como era lá para os nossos pais. Era uma luta. Isso está muito no nosso... Como é que tu vai ganhar dinheiro sem lutar, sem ser suado, sem fazer sacrifício? E por que eu não posso ganhar dinheiro fazendo algo que eu amo, que me faz feliz, porque eu estou ajudando outras pessoas, e levar esse resultado para outras pessoas? A gente tem que começar a mudar isso na nossa cabeça. E não é algo fácil. Não é algo fácil, porque está impregnado. Por mais que a nossa parte consciente entenda isso, a nossa parte consciente é 5% só. Os outros 95% que faz a gente agir no automático é onde está gravado, que é difícil, que quem ganha dinheiro fácil não está fazendo da maneira certa. E aí a gente tem que começar a olhar para esse lugar e começar a se perguntar: por quê? Por que que não pode ser fácil? Por que que não pode ser bom? Por que que não pode ser leve? Por quê? Às vezes, as pessoas estão num trabalho que elas não gostam, que elas ganham pouco até, e que elas poderiam estar fazendo algo que elas iam amar, que elas iam ajudar muitas pessoas e talvez ganhar muito mais por isso. E às vezes nem é questão do dinheiro, às vezes elas iam ganhar a mesma coisa, mas elas iam estar se sentindo felizes, bem, vivas. Isso faz toda a diferença, porque aqui não é sobre dinheiro, né? Sucesso não é sobre dinheiro. Sucesso é sobre a gente se sentir bem. E aí a gente tem que pensar em algo maior, né? Sonhar grande não é só sonhar. A gente tem que olhar para um lugar maior onde a gente quer chegar e planejar isso. E pensar grande sem ação vira ilusão, né? Que nem eu falei ali antes. Deus não pode fazer nada por nós se não for através de nós. Então, se a gente não pensar grande e for para ação, nada vai acontecer. Agora, se a gente sonhar pequeno e não fizer nada, da mesma forma, nada vai acontecer. A gente vai continuar pequeno. Só que quando a gente tem uma visão ali de, tá, eu quero chegar em tal lugar, eu entendi que eu posso. Começa por aí. Entenda que você pode. Como eu vou fazer? Aí a gente tem que olhar para onde a gente quer chegar, trilhar esse caminho, buscar sabedoria, né? Que a gente falou aqui. Mas a gente tem que entender que existe uma consistência para construir isso. E aí vem a pergunta: o que eu vou fazer todos os dias, a partir de hoje, para chegar nesse lugar? Pensar grande é a gente se ver lá na frente, realizando aquilo que a gente quer, né? É puxar o futuro para o presente, mas com decisões diárias. A gente precisa todos os dias olhar para aquele lugar que a gente quer chegar e fazer
aquele 1% todos os dias. E aí vem de novo aqui aquela questão. Vai ser todos os dias fácil? Não. Vai ter momentos difíceis, desafiadores, que a gente vai pensar ali em desistir. E aí vem o que a gente falou muito essa semana. Nesses momentos, a gente tem que buscar aquela força que a gente não enxerga. E essa semana, no nosso encontro de oração, a pastora falou algo que marcou muito, a gente até debateu aí durante a semana, que é, não tem como a gente ter fé, horas ter fé e horas não ter fé. Então, a gente tem que ter fé o tempo todo, porque senão a gente não tá tendo fé. E essa fé é o quê? É nessas decisões diárias, que se hoje tá difícil, se hoje eu tô com medo, se hoje tá desafiador, eu tenho que entender que sim, eu preciso fazer do mesmo jeito, que é possível, e que aquela mesma força que nos dias que eu tava bem, tava me levando, ela tá ali para me levar. A gente tem que se policiar, em primeiro lugar aqui, em como que tá essa nossa fé. Porque a gente nunca vai chegar em lugar nenhum se a gente ficar com essa fé meia boca. Horas confio, horas não confio. Não tem como. A gente tem que confiar constantemente, independente do que vier pelo caminho. E essa semana isso pegou nós muito forte, né, Denise? A gente conversou muito sobre isso. E aí aqui eu trago algo que nem estava aqui no script da live, porque eu trouxe aqui alguns insights, eu já vou passar os outros, mas não tem como eu não falar isso, porque tem coisas que o coração precisa falar e alguém precisa ouvir. Mas essa questão da gente pensar, às vezes, em propósito. Ai, será que é isso mesmo que eu tenho que continuar fazendo? Tá tão difícil. E aí vem aquilo que eu falei ali antes. Se é algo que te faz feliz, se é algo que tu gosta de fazer, tu te sente bem, faz tu se sentir viva, não tem como tu ter dúvida que é o teu propósito. Só que é óbvio que não vai ser sempre mar de rosas. Qualquer caminho que a gente escolher vai ter desafio. Até porque sem desafio a gente não cresce, né? Como é que a gente vai crescer se não tiver os desafios? É os desafios que fazem a gente se esforçar um pouco mais, se fortalecer emocionalmente e ir para o próximo degrau. Aceite esses desafios como algo muito bom. Algo grandioso que está te fazendo crescer. Outro insight que eu trago aqui é que o medo de pensar grande vem muito da comparação e do auto-julgamento. Então, você não pensa grande, você não pensa grande porque você muitas vezes está se comparando com quem já está lá. E aqui não é se comparando com quem está pequeno. Aqui é se comparando com quem já está grande. Por quê? Como é que se eu não cheguei naquele lugar ainda, eu não trilhei todo esse caminho, eu não passei por todos esses desafios, eu não me fortaleci ainda, eu ainda não tenho essa sabedoria que eu preciso para estar lá, como é que eu quero me comparar com quem já está lá? A gente tem que se inspirar em quem já está lá, buscar aprender com essa pessoa, entender que caminho ela trilhou, o que ela fez todos os dias para chegar nesse lugar. Porque se a gente se comparar com quem está lá em cima já naquele lugar que talvez esteja um pouquinho longe da gente chegar, é frustrante. A gente vai olhar e vai pensar, como é que eu vou ter o resultado daquela pessoa se eu não tem como, eu não sei o que ela sabe. Mas e se a gente buscar entender o que a gente precisa saber que ela aprendeu, foi caminhando e chegou lá? Tudo vem da nossa visão, da nossa maneira de pensar, da nossa maneira de olhar para as coisas, né? A gente precisa se capacitar para chegar no lugar que a gente está. Não é simplesmente desejar. Aí eu vou ter fé que eu vou chegar lá, eu vou ficar aqui, vou orar e vai acontecer. Não. A gente precisa buscar o como chegar nesse lugar, buscar essa sabedoria e se capacitar. Só que a fé não pode
andar separado disso. A nossa fé tem que andar junto, em todos É os aquela momentos. questão, né, Letícia, de eu não consigo fazer. Mas se você não começar, você nunca vai conseguir. E a gente vê isso muito com as nossas colegas terapeutas, né? Eu tenho medo de atender. Nós também tinha. Mas a gente foi lá e fez, igual Davi, estou apavorada. Mas eu vou apavorada mesmo. Menina, teve um dia que eu precisei pedir licença para a pessoa que eu estava atendendo online para mim ir no banheiro. É sério isso. Tão nervosa. Estava passando mal. Só que se eu tivesse passado por isso, eu não teria atendido ninguém até hoje. E não é só, né, nessa questão do atendimento, é tudo, tá com medo. O medo não mata ninguém. Não. É ir fazer com medo. Nunca matou. Aqui eu trago, antes de passar aqui o exercício, eu trago umas perguntas aqui que é pra gente parar e pensar, né? Qual é o sonho que você guarda em segredo porque você acha que é demais para você? E aqui a gente já falou disso, mas eu quero que vocês se respondam. É aquela história, né? Eu quero aquele brinquedo. Não, isso aí não é para ti. A gente a gente repete essa fala muitas vezes os nossos pais para coisas que a gente quer. Aí a gente olha para aquele lugar que a gente quer chegar e pensa, isso aí não é para ti. Qual é o sonho que você guarda em segredo porque acha que é demais para você? E se você tivesse 10 vezes mais coragem do que você tem hoje, o que você faria amanhã? E qual foi a última vez que você pensou grande e agiu em direção a isso que tu pensou? É muito reflexivo, né? A gente fica bugado aqui, né? Com essas perguntas. Porque são coisas que, olhando para a parte que a gente já entendeu de tudo que a gente conversou aqui, a gente dá uma resposta. Mas lá sozinho, no nosso cantinho, com medo, a gente dá outra. Só que a resposta que a gente tem que dar é de acordo com isso aqui que a gente entendeu. Porque o medo não pode paralisar a gente. Inclusive porque nunca a gente vai deixar de ter medo. Porque nós somos humanos e o medo é algo natural do ser humano. A gente pode, por exemplo, ter medo de andar de avião. Andar 1000 vezes de avião e sempre ter medo. Talvez eu nem tenha tanto medo de andar de avião. Mas quando eu vou andar de avião, dá um certo medinho. É que nem nós aqui, né, Denise? Lá nos inícios do atendimento, morria de medo, passava mal. Meu Deus, será que eu vou conseguir? Hoje, com muito mais experiência, campo de batalha, a gente vai muito mais segura. Mas dá sempre um medinho lá no fundo de, será que eu vou conseguir? Por quê? Cada atendimento é algo novo. É uma história nova, é uma pessoa nova. São desafios novos que talvez a gente nunca trabalhou. Por mais pessoas que a gente já tenha trabalhado, cada história é uma história. Cada dor que vem aqui para as nossas mãos é uma dor. Só que a gente sabe que a gente tem capacidade, porque a gente tem nossas formações, nossos conhecimentos, a gente está sempre estudando, tem o campo de batalha, mas tem algo muito mais importante, na minha visão, para mim, é o seguinte: antes de eu atender qualquer pessoa, seja a sessão de mentoria, seja uma análise que eu vou fazer, seja uma sessão terapêutica, eu sempre peço para Deus me conduzir, e que eu possa ajudar essa pessoa e que Ele me use para transformar a vida dessa pessoa da maneira que Ele quer. E é incrível porque sempre dá muito certo. Sim, porque ninguém melhor do que Ele sabe o que a pessoa está precisando. E por que a gente não
pede essa condução todos os dias para tudo quando começa o nosso dia? Por que a gente não acorda e não diz para ele? Para ele nos usar, nos conduzir da forma que ele quer para nossa vida. Aí a gente erra porque a gente fica buscando a solução em lugares errados. E a gente falou muito, eu e a Denise, essa semana também. A gente fica pensando muitas vezes numa técnica, num jeito, numa dica, numa fórmula mágica de resolver algo e esquece de buscar na fonte. Aí a gente complica algo que é tão simples. E se tu não tem essa conexão ainda forte com Deus, o começar a fazer isso todos os dias vai criando essa conexão. Porque tem pessoas que realmente se acostumaram a viver sozinhas. E aí tem aquela frase que diz, né, que o vazio que a gente sente é do tamanho de Deus, né? Do quanto falta Deus ali na nossa vida. E isso é muito real. Muitas pessoas acostumaram a andar sozinhas. Só que não precisa ser assim. E a gente só entende isso quando a gente vive isso, né, Denise? Sim. E mesmo vivendo isso, tem momentos que a gente dá uma resbalada, escapa e vai buscar em outros lugares. E eu falo por nós aqui, porque a gente busca muito Deus, sabedoria nele, na Bíblia, a gente faz estudo bíblico. Mas tem momentos que a gente também é humano e não sei por que motivo a gente vai buscar essas respostas e essas soluções em outros lugares. Mas a diferença é que a gente entende e volta. É aquela questão do errar é humano, né? Permanecer no erro, aí é burrice. Quando a gente dá uma cabeçada, volta para trás, faz de novo. Se até agora tu não fez isso e deu errado, por que continuar fazendo desse jeito? E como toda semana a gente traz aqui um exercício, o dessa semana a gente chamou de Diário de Pensamento Grande. Antes de tudo, antes de fazer o exercício aqui, a gente traz mais uma pergunta. Qual foi o maior sonho que você já teve e não realizou? Pensa aí qual foi esse sonho. E o nosso desafio para os próximos 7 dias aqui é que quando você acordar, você vai responder essa pergunta aqui. O que uma versão 10 vezes maior de mim faria hoje para alcançar aquilo que tu quer, que tu respondeu lá antes do exercício? Pode ser algo como, tu faria uma ligação importante que talvez tu tá adiando, tá com medo de fazer? Postaria um conteúdo com mais coragem, com mais confiança? Mandaria uma proposta sobre aquele projeto que tu tem e que tu tá guardando aí para ti com medo da resposta que tu vai ganhar? Falaria não para algo que tu sabe que tá só aí atrasando os teus planos? E aí tu pode, inclusive, acrescentar mais perguntas aqui. Sairia de um relacionamento, talvez, que tu não tá mais feliz, mas tu te acomodou e por medo de ficar sozinha, muitas vezes, tu permanece aí? E aí vai da criatividade e do que vocês sentem aqui, acrescentar mais perguntas. E aí, no final do dia, vocês vão anotar se vocês conseguiram agir conforme essa versão maior de vocês mesmos. E aí, se não conseguiu, sem julgamento, sem se culpar, sem se criticar, amanhã tenta de novo. Eu certamente posso. Essa é a nossa sugestão aqui para os próximos 7 dias. Vejam a live. Enviem a live aí para alguém que vocês sabem que precisa sonhar maior, que está se limitando. E tem uma coisa, né? Às vezes a gente ouve muito de outras pessoas. Ah, você tem potencial.
Você poderia estar em tal lugar. E quando a gente ouve isso e dói, é porque tu tá pensando muito pequeno. E pior do que tá pensando pequeno, tu tá agindo como pequeno. Porque para te ser grande, tu tem que agir como grande. E agir como grande não é já ser grande. É entender como aquela pessoa grande que tu admira lá trilhou esse caminho e se inspirar nela para trilhar também. E fica aí o convite para vocês pensarem em grande de hoje em diante. Revejam a live, anotem os insights aqui que fizeram sentido para vocês e façam o exercício. E é isso. Ótimo final de semana. A ideia aqui é que vocês entrem em movimento, não só assistam, entendam e deu. Bora, vamos seguir aqui a vida no automático que eu sempre vivi. Não, é para sair desse automático. E semana que vem, se Deus quiser, estamos aqui de novo com mais um passo aqui rumo ao sucesso. Mais um tom para os seus... Beijo no coração, Deus abençoe. Até semana que vem. Beijo, Letícia.